Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 14, 8 ao versículo 11. 14, 8 a 11. Vamos pedir direção ao Espírito Santo. Pai querido, que sua presença seja manifesta, que seu Espírito tome meus lábios e assim convença aquele que talvez esteja ainda com o coração endurecido, ou onde ainda a incredulidade é obstáculo à sua intervenção, porque certamente sem fé é impossível agradar o Senhor. Meu Senhor, me coloco perante Ti, para assim ser mais uma vez um canal, um porta-voz, um mensageiro para aquele que se assenta no seu assento de herdeiro ou herdeira, porque quem é noiva de Cristo, quem é parte da sua igreja, também tem uma herança. Lhe agradeço, Rei, por esse momento tão precioso, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Gente, vamos lá. Já lhe disse, pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 14, 8. Aí você pode falar, Pastor Cris, 14, 8, já falou isso a semana passada, pois vou estar reenfatizando alguns tópicos e estarei, obviamente, completando por parte do Senhor coisas tão profundas, coisas tão proféticas que virão do próprio Senhor. Então, o que nós estudamos para aqueles que perderam a semana passada? Nós estudamos acerca das taças da ira de Deus. Pois uma palavra profética poderosa, quem não viu, corre depois dessa palavra, corre ouvir essa palavra, que inclusive trouxe muito tremor e muito temor nos nossos corações. E hoje nós iremos dar continuações aos motivos do Senhor se irar contra os habitantes da terra. É algo inconcebível na mente e no coração dos religiosos, cujo aprenderam e foram ensinados de um Deus cujo fizeram seu próprio retrato. Fizeram seu próprio retrato porque falsos profetas ensinaram acerca disso e houve uma influência, ou simplesmente essas pessoas não lêem a Bíblia, não lêem o Antigo Testamento, tampouco não lê como deveria o Novo Testamento, mas se pega versículos isolados e assim diz, meu Deus é assim. Não, meu Deus é a Bíblia. Por isso que nesse ministério vocês irão aprender e entender quem é o Todo-Poderoso, as suas características, aquilo que é e aquilo que a religião diz, mas porque não o conhece, pois o Senhor se revelará da forma que Ele é e não da forma que Ele não é. Então, muitos não conseguem entender que Deus é um Deus que se ira e que irá se irar, inclusive em tempos da graça. Ou seja, os dias vindouros, cujo já para aqueles que entendem um pouquinho, já leram um pouquinho acerca do livro do Apocalipse, sabe que aquilo que irá vir não serão dias
aprazíveis para a terra, mas dias de grande dificuldade, dia de grande tribulação, tanto para a noiva e o que dizer? O que dizer para os habitantes da terra? Porque serão derramados as taças, ou seja, o que significam as taças da ira do Senhor? Serão derramados acontecimentos cujo serão acontecimentos que irão ceifar muita gente na terra, como assim está descrito, né? Mas atrás de todas essas catástrofes, maremoto, terremoto, guerras, está uma permissão de Deus para assim corrigir a terra. E obviamente o fim do falso profeta, o fim da besta e o fim do anticristo terminará, quantas vezes já tenho ensinado para você, mas quando haverá a grande batalha no Vale de Megido. A semana passada já falei sobre isso. Então, a ira do Senhor contra os habitantes da terra. Estudamos e o Senhor tem nos instruído que a geração de Caim e Abel, desde a geração de Abraão e Ló, de Noé também, o homem é obstinado a desobedecer. A terra, ela já foi corrigida em tempo de Noé e será novamente corrigida em tempo da graça. Em tempo da graça. Por quê? Porque mesmo em tempo da graça, não quiseram a graça. Olha isso, como isso é importante. O Senhor nos falou sobre os fatos e acontecimentos também que acontecerão no dia da grande batalha de Armagedon. Pois, amados, absolutamente tudo tem seu propósito. Isso mesmo, tudo tem seu propósito, até mesmo a ira do Senhor sobre a terra terá o seu propósito. É óbvio que as pessoas que não conhecem o Senhor, presenciando todas essas catástrofes, não vão entender, a não ser que naquele momento, quando o sofrimento vir, obviamente, os profetas cujo Senhor irá levantar sejam ouvidos. Ou seja, nós estamos falando as duas testemunhas que vão chegar quando devem chegar para, inclusive, quando o Senhor corrigir a terra, dar à humanidade o entendimento do porquê estaria acontecendo todas essas coisas. Então, a ira do Senhor, ela tem seu propósito, mas os sábios irão se preparar. E os tolos cochilharão e zombarão daqueles que preparam a sua arca de madeira para embarcar e salvar-se junto com sua família. Quem nessa geração Deus encontrará trabalhando para seus propósitos? Quem? E quem ouvirá os conselhos de um Noé em tempos de Noé? Por acaso, nós não estamos em tempo de Noé? Certamente sim. Pois a maldade do homem se intensifica e a sua impiedade, é clara. Mas chegará o dia, amada igreja, e tão breve será como o acordar do dia seguinte. Chegará esse dia onde não haverá mais tempo para se preparar para aqueles que não reconheceram a voz dos profetas.
A voz daquele que avisa, a voz dos João Batistas, que anunciam a segunda volta do Messias. Apocalipse 14, 8. Assim diz o Senhor. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E eu segui o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, está falando aqui do inferno, para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora continua, fiquem focados, porque estarei a profetizar aquilo que tem ouvido do Eterno. Escutai, ó geração, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por séculos em séculos, assim diz o Senhor, o homem tem se corrompido e tem perdido a esperança. E a geração cujo confessa-me com os lábios e cujo coração está longe de mim, não tem ensinado a sua descendência ao meu respeito. Mas em verdade eu vos digo, eis aqui uma geração de impiedade como da época de Noé. Assim diz o Senhor. A terra foi corrigida severamente pelo dilúvio, mas eu corrigirei a terra novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto muitos proclamam avivamento, eu vos digo, não há avivamento. Pois a minha palavra deixa claro que o amor de muitos irá se esfriar, e já se esfriou. E é contraditório dizer que há avivamento, sendo que não há avivamento. Pois pais matam filhos e filhos matam pais. Atrocidades irão acontecer. Haverão terremotos. Os vulcões irão chorar pela terra. E haverão também maremotos. Cidades serão destruídas. Nações se levantarão contra nações. Exércitos guerrearão contra o próprio exército. E os inimigos serão declarados a cada metro de distância de uma nação para a outra. E esses dirão: a nação vizinha se declarou a minha inimiga. É o meu vizinho. Está a poucos metros da fronteira. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: irão preparar as bombas atômicas, irão preparar os soldados, os carros de guerra, os aviões, e se darão em guerra. A terra irá chorar como na época de Raquel, como na época de Ramá.
Haverá choro pela morte do primogênito, seja do homem ou do animal. A terra irá secar e não dará mais o seu fruto. A fome assolará e os mananciais irão secar. E então o calor atormentará a terra. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a terra foi corrigida com água, foi corrigida com saraiva, chuvas de pedras. A terra do Egito foi corrigida com as rãs, com os piolos e com os gafanhotos. Foi corrigida com a morte do primogênito. Mas em verdade, assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo que aos meus anjos dê ordem para derramar as taças da minha ira. Pois indignado estou pela maldade do homem, a impiedade dos políticos, a impiedade dos religiosos que usam o meu nome para beneficiar-se financeiramente. E muitos irão declarar: estamos vivendo o Apocalipse. E esses serão capazes de pregar o Apocalipse na época do Apocalipse para dizer: arrependem-se. Mas eles mesmos, neles mesmos, não haverá arrependimento, mas sim extorsão e manipulação. Porque se aproveitarão do momento e dirão os seus corações: vai passar. Como teve uma pandemia também, vai passar. Pois em verdade, assim diz o Senhor, eu vos digo, para esses homens a correção será severa, porque nada difere de um ímpio, porque aquele que assalta a viúva e o pobre e não tem piedade de ver faltar na botija da viúva o azeite e a farinha, esses também são considerados como ímpios. Pois para esses, quanto mais tem, mais quer. E esses aproveitam a ingenuidade de um povo imaturo e ignorante e assim assaltam o inocente. Mas em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, que nada fica desapercebido diante dos meus olhos, pois os anjos estão ao serviço pela obediência. E os demônios irão dizer aos homens da terra: o Criador se revoltou. O Criador os abandonou, como também nos abandonou. Mas assim, eu vos digo, assim diz o Senhor, todo aquele que crê em mim será salvo. Todos aqueles que permanecem nos meus estatutos sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda serão salvos, porque o anticristo, a besta e o falso profeta haverão de ter o seu exército na terra e enganarão a muitos. E o falso profeta, anotem, igreja, assim diz o Senhor, o falso profeta irá profetizar e dirá: chegou a hora da paz.
Então, que todas as tribos, que todas as nações, religiões, todas as cores, toda forma de amor que existe sobre a face da terra deve se unir pela paz. O falso profeta irá proclamar uma paz. Escuta isso, assim diz o Senhor. O falso profeta irá proclamar uma paz liberando perdão e pedindo perdão pelos pecados da igreja. Pedindo perdão pela dureza do evangelho, pedindo perdão e distorcendo a minha palavra. Assim diz o Senhor. Assim, as 7 colinas, o que é as 7 colinas? Roma. As 7 colinas, das 7 colinas, sairá o falso profeta. E o falso profeta, assim diz o Senhor dos Exércitos, irá proclamar a paz, rendição e perdão. Irá pedir perdão aos homossexuais por não ter autorizado e não ter sido a favor do casamento homossexual. Irá pedir perdão pelos pecados da igreja de séculos a séculos. Irá pedir perdão pela tirania, pela cobrança dos impostos, pela manipulação das igrejas na política. E esse irá dizer: erramos. E um povo que facilmente se deixa manipular irá dizer: eis aí a nossa religião. Hoje, a religião deu um passo para o futuro. É um novo tempo. É um novo tempo, é uma nova era. Então se ajuntarão todas as religiões da terra, e o ecumenismo fará parte delas. E eles farão uma só junção, um só templo. O templo ecumênico, cujo falso profeta estará como líder. E como um pai, assim diz o Senhor, como um pai a cuidar dos seus filhos, assim o falso profeta fará sobre os seus filhos e ungirá coroinhas para o seu rebanho. Pois assim é a igreja babilônica, pois assim é a igreja católica que está a pregar a mentira e a profetizar aquilo que não é. O ecumenismo irá trazer a macumbaria, a feitiçaria, a devoção a outros deuses dentro da sua própria casa e irá espalhar amor. Amor para poder atrair a igreja evangélica ecumênica. Tudo isso a tornará forte, inclusive aos olhos dos judeus ortodoxos, aos olhos de outras religiões, a fim de proclamar uma única paz. Então, assim diz o Senhor, a religião e a política, como disse nos capítulos anteriores, serão a marca da besta, com um pé na água e com um pé na terra. E então os políticos irão dizer: precisaremos de um líder. E esse líder tem que ser forte,
Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser convincente, tem que ter boa aparência e tem que ser inteligente. Deve ser uma pessoa que não tem brigas, que não tem discussões, que não tem rancor com nenhuma outra nação. Deve estar disposto a proclamar a paz e ele deve representar todas as religiões para trazer a paz para todas as nações. Então, entre os judeus, entre a linhagem judia, a linhagem hebreia, sairá o anticristo a ser visto por toda a terra como líder das nações. A ONU, as Nações Unidas, irá elegê-lo junto com as igrejas. Anotou? Junto a ONU com as igrejas, ou seja, com a religião. E então, assim diz o Senhor, em verdade, eu vos digo, que sairá também homens para financiar os acordos de paz, a levantar países pobres, países destruídos pelos terremotos e maremotos, a financiar desarmamentos também, e vão dizer: estamos em paz. A terra, por séculos, conseguiu conquistar a paz entre as nações. E um só intermediará todos os acordos comerciais. Um só. E de igualdade as nações ficarão. Não haverá potência maior com outra potência, mas se haverá igualdade aparente, assim diz o Senhor. Então, se levantarão homens a estudar as melhores maneiras e opções para que a marca da besta seja propagada na terra, como assim já estão utilizando. Menor do que um grão de arroz, são chips já preparados. Assim diz o Senhor. Chips para implantar na pele do homem, com medo de sequestro. Essa é a divulgação. Com medo de assaltos, essa é a divulgação. O sistema da saúde será a sua divulgação. Um documento unificado será a divulgação. Para comprar e para beber, também vai ser a divulgação, pelo qual o chip está sendo criado. E já está sendo implantado, inclusive sobre os poderosos da terra. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, que os homens mais ricos do mundo disputam como uma corrida de disputa de cavalo para ver quem chega o primeiro. Suas fábricas, seus laboratórios, a ciência já estão à frente e estão muito avançados. Homens normais, trabalhadores rurais, trabalhadores do dia a dia, não sabem o que já está sobre a face da terra. A marca da besta. Assim como se desenvolve uma vacina, como há laboratórios específicos e universidades específicas para desenvolver estudos específicos de uma vacina, assim
eles correm contra o tempo sigilosamente para produzir em grande massa a marca da besta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então será implantado sobre a testa e sobre a palma da mão para que se cumpra a profecia. Não será enjeitado no sangue ou no DNA, como muitos dizem. A marca da besta será implantada e a marca da besta será identificada. Será visivelmente meia, meia, meia ou por um toque. O que isso significa? Significa que haverá um código de barra. Haverá um código quando passar por um sensor, cujo identificará o código que toda a humanidade deve ter. Meia, meia, meia. Essa é a marca da besta. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Escuta, como é forte, meu Senhor. Os bilionários anseiam para ficar com seus bilhões e alcançam e almejam os seus trilhões. Mas em verdade eu vos digo que aqueles que não aceitarem a marca da besta, esse terá o seu galardão e terá o seu presente celestial. Mas todo aquele que aceitar a marca da besta, no dia que o anjo derramar a taça, então esses sofrerão dor e ranger de dente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, os anjos procurarão e matarão à espada o filho da desobediência. Apocalipse 15, 1 diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Senhor. Grifem essas palavras, porque nelas é consumada a ira de Deus. Pois assim diz o Senhor, mesmo irado, eu sou amor. É uma pergunta, todos que estão nos assistindo. O Senhor lhe pergunta, usando os meus lábios, mesmo irado, eu sou amor? Pois em verdade eu vos digo, o homem me irou. Apocalipse 15, versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aqui retrata a nova Jerusalém, o mar de vidro. Já tens ouvido acerca desse mar de vidro? E aonde estarão celebrando todos os vitoriosos, cujos vencerão estarão junto com o Senhor. E finalmente acabará a impiedade na terra. Pois o Senhor diz nessa noite, continuando, diz: em verdade eu vos digo,
quando todas essas coisas acontecerem. Os 24 anciões se levantarão dos seus tronos e se prostrarão rosto em terra na entrada de Jerusalém e diante do trono. E os anjos sairão a clamar e cantar um cântico novo. E os anciões dirão: somos vingados e a hora é essa. Pois o Senhor seja exaltado. Ele se levanta do seu trono, ele se levanta do trono de glória e todo o templo se enche da fumaça dele, se enche da presença dele. E os 24 anciãos se curvam diante dele e dizem: tu és digno de receber honra, glória, louvor e poder. Quem não te temerá, ó Senhor? Apocalipse 15, 4 disse: quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Pois assim diz o Senhor: a terra levantou a minha ira, e por ter levantado a minha ira, eu a corrigirei. E corrigirei todas as nações da terra que deverão se curvar, reis e rainhas, perante o meu nome. Eu encurvarei a terra como se encurva a cabeça de um cavalo puxado pelas redes que está sobre seu cabestro. Pois assim eu encurvarei toda a terra. E a lua vai dizer: ó terra, se encurva enquanto pode. Rapidamente se prostra diante dele, porque se tu não te prostrar, tu serás destruído, porque eu sou a lua e já me curvei diante do sol da justiça, porque já não há mais sol. E eu termino Apocalipse 15, 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: arrependei-vos, ó igreja, pegue a harpa, ó minha noiva, porque a harpa significa adoração. Cante alegremente canções, cante alegremente adorações. Louve-me enquanto há tempo, porque chegará a hora que aquele que sofre repúdio, aquele que sofre perseguição, aquela que sofre calúnia, aquela que sofre maldição, aquela que sofre injustiça, aquele que passa fome, aquela que está chorando nas esquinas de Jerusalém, cujo não tem azeite nem a farinha, pois assim diz o Senhor: eu me vingarei. Então,
essa, mesmo não tendo azeite e não tendo farinha, irá dizer: saciada estou, porque o Senhor me vingou, pois a minha vingança chegou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vos deixo meditar sobre aquilo. Está chegando. E isso me alegra. Mesmo que estão vindo momentos difíceis, meu espírito se alegra. Porque está chegando o reino da justiça. A graça veio. E mesmo que João, o discípulo querido de Jesus, falasse para o próprio Senhor: Senhor, manda fogo para destruir a cidade, porque eles não estão o recebendo. Não era tempo, João, porque por sua imaturidade, João certamente antecipou, porque houve um tempo onde a graça deveria ter sido recebida. Mas se em tempos da graça, a graça, Jesus não é recebido porque prefere matar, roubar, prefere mentir, prefere um adultério, prefere a prática de Sodoma e de Gomorra, preferem viver assim como nos tempos de Noé. Então, melhor para esta geração estar perto de Noé, envolvida a construir a arca de madeira, porque em qualquer momento o dilúvio irá cair. Tomara que essas palavras o acordem. Acorde essa geração. Uma geração cujo muitos estão em sono profundo. Oremos. Pai amado, lhe agradeço por essas palavras. Lhe agradeço, Senhor, por sua grande fidelidade e por revelar a esse ministério e aqueles cujos o Senhor chamou e atraiu para que eles entendam que esse lugar é o lugar aonde devem estar, pois certamente que a partir desse dia, aquele que não está firme, venha se firmar. Aquele cujo ainda não tem temor, venha ter temor. Pois essas palavras são como um martelo. Essas palavras têm certamente impactado aqueles que a receberam com fé. E eu lhe agradeço, seja o Senhor louvado. E assim estamos preparados, Rei, para esse dia. Amém e amém.